Tem uma visitante ilustre. Graça e paz, queridos, tudo bem? Juliana, Deus abençoe. Quanto tempo que não vemos você conectada. Seja bem-vindo, você que está chegando aí, tá? Nós estamos uma ótima noite hoje, início de um feriadão, né? Um feriado prolongado. Deus abençoe a tua vida. Sei que muitos hoje estão em viagem ainda, mas já estão em viagem. Semana que vem vai ser outro também, né? Outro feriadão longo, vai ser acho que mais longo do que esse, mas o nome do Senhor tem sido glorificado. Vamos iniciar, né? Tive a pastora fazer uma oração, a gente poder iniciar essa imersão nessa noite. Amém? Podemos. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade que temos em Te servir, Senhor. Obrigada porque temos livre acesso a Ti, Senhor. Espírito Santo, nós Te pedimos que nesse momento venhamos focar somente em Ti, ó Pai. Que este momento seja um momento dedicado, exclusivo a Te ouvir, Senhor Jesus. Então fala conosco, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades. Que os nossos corações, os nossos ouvidos possam estar abertos para receber, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos abençoa, ó Pai. Nos nutre, Senhor, com aquilo que nós estamos precisando. Os que precisam ser fortalecidos, fortalece. Aqueles que precisam, Senhor Jesus, de um sacode, ó Pai, nesta noite, para que possa dar a volta por cima e continuar avançando no Teu reino, Senhor. Este momento é para Ti, ó Pai, então receba toda a adoração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, graças a Deus. Jacatinha, paz do Senhor. Kátia Salviano, Deus abençoe, Kátia. A paz, né? Parei aqui, isso, já foi, a gente poder iniciar, né? Então, como é que está a nossa agenda para esse final de semana, que é Páscoa? Nós temos Páscoa. Um final de semana especial, né? Um momento em que nós celebraremos o grande feito do Senhor pelas nossas vidas. Mas antes de dar o aviso, meninas, acho que a Dani já chegou aí, a Paz, Vani também. Compartilha lá pra gente o link no grupo das irmãs. Por favor. Por gentileza. Os irmãos eu já compartilhei, né? Mas voltando aqui, esse final de semana nós temos o quê? Esse final de semana nós temos um domingo mais do que especial, né? A partir das 16 horas a nossa escola bíblica dominical e a partir das 17 horas um culto especial pela Páscoa e Santa Ceia do Senhor, né? Vamos celebrar, vamos adorar pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário e vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Vamos relembrar, né? O sacrifício feito na cruz e adorar o nome do Senhor com muito louvor, com muita adoração, com as crianças, com o louvor do ministério e uma palavra abençoada para as nossas vidas. Então esteja conosco na Avenida dos Mananciais 995 Taquara. A partir das 16 horas a nossa programação começa com a Escola Bíblica Dominical e a gente emenda direto para o culto especial de Páscoa e Santa Ceia em nome de Jesus. Sábado agora a gente não tem nada na casa, aproveita bastante, curta com a sua família, descansa, já começa a partir de amanhã descansando e curtindo a família, mas domingo estão todos convocados para estar conosco lá na Páscoa. Nós queremos ver a todos, né, pastor? Todos bem vestidos, arrumados, né? Todo mundo
lá para dar o melhor para Jesus. E eu estou aqui compartilhando, né, a nossa live de hoje. É uma live bem importante e eu quero compartilhar com você, meu querido. Estou vendo vários irmãos aqui, né? Quero compartilhar com você aquilo que Deus tem feito. Então você já recebeu os avisos no domingo Santa Ceia, falou da nossa Santa Ceia? Domingo Santa Ceia, quero ver você lá em nome de Jesus. Crianças, um culto de celebração, adoração, vamos trazer à memória o que nos dá esperança. O tema da imersão de hoje é você se permita ser um instrumento de Deus. Esse estudo, Deus falou o nosso espírito, foi num jejum, né, que Paz Manel, no jejum, o pastor Jorge, ele trouxe uma palavra sobre Jeoseba, sobre Joás, sobre Acasias, né, Atalia, e aí Deus foi falando no nosso espírito, eu quero compartilhar com você. Às vezes você acha que o fato que você não tem condições de ser um instrumento de Deus. Primeira coisa que eu quero esclarecer para você nessa noite, a paz, mira. Você não precisa ser pastor para ser instrumento de Deus. Você não precisa ser diácono, você não precisa ser levita, você não precisa ser obreiro, você só precisa ser filho de Deus. Tá? Você precisa estar disponível para Deus, né? Para Deus, porque Deus ele usa até o ímpio, quando a gente fala ímpio, não é o pecador, é aquele que ainda não conhece a Jesus. Deus usa aquele que ainda não conhece Jesus como instrumento. Deus pode usar. Quantas vezes nós somos abençoados por pessoas que não são evangélicas? O que eu vejo aí? Eu vejo a mão de Deus agindo em favor do seu povo. Então toda a humanidade ela pode ser instrumento nas mãos de Deus. Mas agora eu quero falar com você que nos assiste aí. Você que, independente da sua religião, independente da igreja onde você congrega, você foi chamado para ser instrumento de Deus. Nós estamos vivendo tempos, dias difíceis, dias onde existe uma incógnita muito grande no que diz respeito à nossa a política, a gestão da nossa nação, né? Principalmente esse ano, que esse ano nós temos eleição, né? Daqui a alguns meses nós temos eleição. Você ainda que não tirou o título de eleitor, dá tempo, e eu falo bastante lá na nossa casa, o crente, o filho de Deus, ele tem que tomar decisão, não pode votar em branco nem votar nulo. Você precisa tomar decisão e arcar com aquilo que você escolher. Então eu preciso entender que eu posso ser instrumento de Deus nesse caos que o mundo está vivendo. No caos alimentício, que está tudo muito caro, está tudo absurdamente caro. Você hoje com R$50, você não compra um quilo de, digamos assim, filé mignon, né? Filé mignon. Você não compra porque o valor está muito caro. Olha o valor do feijão, olha o valor daquilo, de um desodorante bom que faça com que você mantenha aquela sua asepsia, tal. O valor é muito elevado. Hoje em dia está tudo muito caro. Hoje em dia não é só a parte, o nosso governo, a parte alimentícia. Aí quando você vai para a rede de ensino, colégios estão com valores elevadíssimos, uniformes de valores elevadíssimos. Tá tudo muito caro. E aí eu quero que você entenda que nesse momento em que o mundo está um caos, nós, como igreja, podemos nos mover como instrumentos de Deus para dar boas notícias e para levar uma palavra de esperança a essas pessoas. Pessoas que estão desacreditadas, pessoas que estão desesperadas, achando que a solução é sair dessa nação e ir para outra nação, achando que não tem mais solução para a nossa nação. Eu e você, nós como família, podemos ser levantados como instrumentos de Deus nesse tempo, para levar uma palavra de esperança, porque quem dá a última palavra é Jesus. E quando Ele está no controle, o barco não afunda. O barco não afunda quando Deus está no comando. E aqui eu vejo a história, eu gostaria que você abrisse a Bíblia. Eu botei 2 versículos aqui que eu vou pedir para a pastora ler. 2 Reis, o primeiro, 2 Reis, lá do Velho Testamento. 2 Reis, capítulo 11, agradeço mais uma vez aí a titio querido. 2 Reis, capítulo 11, verso 2 e verso 3. 2 Reis, capítulo 11, verso 2 e verso 3. Leia, por favor, pastor.
Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e o colocou com a sua ama no quarto para escondê-los de Atalia. Assim a criança não foi morta. Joás ficou escondido no templo do Senhor durante 6 anos, enquanto Atalia governava o país. Agora você vai lá em 2 Crônicas. Boa noite, Elane. Paz, querido. 2 Crônicas 23, verso 3. Viva a Vania aqui? É a Vania? É a Vania. Paz, Vania. Anderson, Deus te abençoe, querido. Glória a Deus. Acho que o Sérgio e a Regina. Isso é porque você tá de óculos, né? É que fica muito pequenininho. Fica, né? Glória a Deus. Vamos lá. 2 Crônicas 23. Serginho da Regina? Acho que é. Ah, Serginho. 2 Crônicas 23, verso 3. Todos se reuniram no templo de Deus, onde firmaram um pacto solene com o jovem rei Joás. Joiada lhe disse: aqui está o filho do rei. Chegou a hora dele governar. O Senhor prometeu que um descendente de Davi seria o nosso rei. Senhor, Davi, da tua palavra, Pai, alcança-nos com poder, com graça, com misericórdia, unção de inteligência, unção de sabedoria. Abençoe e muda os ambientes nos lares, Pai. Em nome de Jesus, é a tua palavra, em nome de Jesus. Amado, eu quero agradecer a Deus por você permitir que a Nova Jerusalém Taquara entre na sua casa, por intermédio dessa live, mas vamos dar continuidade. Aqui eu vejo uma história muito bonita, conforme o pastor Jorge fez menção lá no jejum, mas é uma história muito forte, muito fantástica, né? Mês que vem é o Dia das Mães, né? Acho que é o segundo domingo de maio é o Dia das Mães. Então, atenção, mulheres, você que é mãe biológica, mãe espiritual, pega essa palavra porque é muito importante. Aqui eu vejo o posicionamento de uma mulher. Sabe, às vezes nós achamos que nós precisamos nos posicionar para alegrar pessoas. E nós deixamos de tomar certas atitudes porque achamos que vamos desagradar certas pessoas. Quero falar com você, mulher de Deus e homem de Deus está nos assistindo. Se você for se mover pensando em agradar ou desagradar pessoas, você não se move. Está errado. Nós nos movemos pela palavra. Atos 17 fala isso. Nele existimos, nele nos movemos. Então eu me movo na palavra, porque Cristo é a palavra. E Cristo, a palavra, gera vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E para a palavra gerar vida, vai confrontar muitas coisas. Né? Olha a diaconisa Sandra aí, coisa linda. Olha, essa palavra aí foi titio querido que liberou na gente e tomou posse. A palavra de Deus, como ela é verdade, quando ela vai liberar, vai confrontar muitas coisas. Inclusive em tempos difíceis. E aqui eu vejo que Deus já tinha liberado uma palavra. Nós vamos entrar isso lá na frente. Porque, conforme 2 Crônicas 23, o verso 3, Joiada, que era o sacerdote, Joiada, esposo, tá, de Jeoseba. Joiada, sacerdote, esposo de Jeoseba. Joiada falou no 2 Crônicas 23, 3. O Senhor prometeu que um descendente de Davi seria nosso rei. Primeira coisa, uma das outras coisas que eu quero falar com você que nos assiste aí. Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Pastor, não tem matéria-prima para Deus cumprir. Deus não precisa que tenha matéria-prima para que a palavra dele se cumpra. Ele cumpre. Mas não tem como, não tem mão de obra para poder cumprir. Não precisa, não se preocupa. A gente não tem que se preocupar como Deus vai fazer. Nós só temos que crer que Deus vai fazer. Então pega essa palavra, não se preocupe em descobrir. Vê a tia Wanda aí, tia Wanda. Não se preocupe em querer saber como Deus vai fazer. A nossa preocupação é crer que Deus vai fazer. Ainda que não tenha recursos, ainda que não tenha mantimento, né? O profeta Abacuque fala sobre isso. Ainda que não tenha matéria-prima, ainda que não tenha financeiramente falando condições, e ainda que não tenha quantidade física, Deus vai fazer. Deus vai fazer. E Joiada, ele tinha essa certeza, porque Deus havia dado uma promessa, havia dado uma palavra.
E o nosso Deus é Deus de palavra. Só que tinha uma mulher chamada Atalia. Quem era Atalia? Eu até coloquei aqui. Atalia era filha de Acabe com Jezabel. Era criazinha, né? Era, né? Jezabel, sabe? A gente entende que filho de crente, crentinho não é. Mas os filhos, eles herdam. O caráter. Eu ia falar outra palavra, você falou, o caráter me sumiu. Personalidade. Isso, personalidade, tá ligada? Os filhos herdam personalidade. Eu vejo isso muito no João Pedro. Eu vejo isso muito no Miguelzinho. Somos né? reflexos para eles, né? Postura, justamente, nós somos reflexo, espelho. E as crianças vão aprendendo com exemplo. Né? A criança absorve muito exemplo do avô, da avó, do pai, da mãe, do irmão, da televisão, né? Aquilo, e começa a colocar isso na sua rotina. Né? Então eu vejo que Atalia, ela era filha de Acabe com Jezabel. Jezabel, ela adorava Baal. Jezabel, ela quis acabar com os profetas. Se a gente voltar lá atrás, né? Jezabel foi um dos motivos que levou Elias fugia e se esconder na caverna. Então, Atalia era filha dessa pessoa, né? essa incircuncisa, né? Mas após a morte do seu marido, ela tem uma das atitudes mais cruéis da Bíblia, mais cruéis. E isso é uma atitude que grandes autoridades passadas tinham, de mandar matar as crianças, os filhos. Né? Quando a gente olha no Velho Testamento, quando a gente vai lá no Pentateuco, você vê a atitude de Faraó, quando o Faraó manda exterminar, e a própria filha de Faraó que foi usada instrumento de Deus para livrar Moisés. Quando a gente vê o que aconteceu com Jesus, né? Quando o rei mandou... E não era cristã, não. Confirma aquilo que a gente falou. Então, a filha de Faraó não era cristã, mas é que o Deus usa quem ele quer. Quando Deus fala, eu vou te usar como instrumento, vai usar, querido. Então, o pastor Manuel sempre fala, Deus usa o homem para o bem do próprio homem. Então eu preciso entender esse cenário, que aqui, Atalia, ela teve uma das atitudes mais cruéis. Mas o que levou ela a ter essa atitude cruel? Foi a morte do seu marido? Não. Foi a sua sede por poder. A sede por poder. A sede, porque você conhece uma pessoa, quando a gente acha que conhece alguém, a gente não conhece. Eu aprendi uma vez com um amigo meu, muitos anos, que você quer conhecer alguém e senta para comer 1 quilo de sal com ele, que vai levar tempo, vai levar tempo. E às vezes você conhece a pessoa quando a pessoa tem poder. Poder pode ser por um número mínimo de pessoas, mas você quer conhecer um homem, coloca poder na mão dele. Não é nem o dinheiro, eu estou falando poder. Coloca poder na mão dele que ele vai mostrar quem realmente ele é. E Atalia mostrou a sua face quando o marido morreu. E por sede de poder, ela quis o trono. Então ela mandou matar todos os descendentes do rei. Todos os descendentes, que na cabeça dela, somente ela poderia governar em Judá. E Judá era a terra que Deus liberou para Davi. Então Deus tinha dado uma palavra, que sempre haveria um descendente de Davi no trono. Então o intuito de Atalia não era contra Joás, era contra a palavra de Deus que havia sido liberada. Quase que eu vou falar para você aqui. Eu sei que está chovendo, eu sei que tem muita gente viajando, eu sei que está um trânsito, um engarrafamento ruim, mas guarda uma coisa. Todos aqueles que se levantam contra a palavra que foi dada por Deus, caem por terra. Nenhum inimigo resiste à palavra do Todo-Poderoso. Aquilo que Deus falou vai acontecer, porque a corrupção não é maior do que a palavra de Deus. A morte não é maior do que a palavra de Deus. Nada supera a morte. Um câncer não é maior do que a palavra de Deus. A AIDS não é maior do que a palavra de Deus. Nem querido, a crise familiar, matrimonial é maior do que a palavra de Deus. E aqui eu vejo que simplesmente Deus já havia dado uma palavra, mas a Atalia, ela queria ser maior do que a palavra de Deus. E todos aqueles que se levantam contra a palavra de Deus recebem a sua consequência. Não tem como. Se levantam para cair. Porque não está levantando contra a pessoa,
está levantando contra Deus. Todos aqueles que se levantam contra você, não estão se levantando contra você, não estão se levantando contra a sua família, estão levantando contra uma palavra que foi liberada sobre a tua vida. A tia Sandra botou aí, povo escolhido por Deus. Olha, povo escolhido por Deus. Essa palavra foi liberada. Você é povo escolhido por Deus. Então, quem se levanta contra você, está se levantando contra a escolha de Deus. E quem vai arcar com essa consequência é quem se levantou, não é você. Então nós não precisamos nos mover em guerra, porque do Senhor é a guerra, Ele é a ira. Pronto. Então deixa que Ele resolve. E aí, dando continuidade, tá? A Thalia, ela tinha decidido acabar com uma linhagem inteira. E aí entra Joseba, porque Joseba era... Isso aí, Joseba. Eu lembrei Josivaldo, não sei o que só. Aí entra Joseba. Jeoseba. Aí entrou Jeoseba. Que Jeoseba era cunhada de Atalia, porque ela era irmã, ou dependendo da sua versão na Bíblia, fala meia-irmã, né, de Acasias, o rei que faleceu. Então, só que aí ela era uma princesa. Só que de repente entrou um furacão na vida dela, quando ela vê os irmãos sendo mortos pela cunhada. Tudo aquilo que tinha sido planejado familiar, da família sendo destruído pela cunhada. Eu fico imaginando a dor dessa mulher. Eu fico imaginando a cabeça dessa mulher. Porque às vezes a dor é tamanha que a gente não consegue nem pensar, nem raciocinar. E mesmo assim, eu encontro valores em Joseba. Valores que nós, independente de ser homem ou sermos mulher, todos nós precisamos ter. Valores de, mesmo no meio da dificuldade, mantermos a nossa confiança em Deus. Porque aquele cenário não era nada favorável. Cenário não era favorável. Ela não tinha... Foi a família. Então, a dor da família não tem ninguém mais para dar um afago. O porto desamparada. O porto seguro dela foi retirado. Eu fico imaginando a cabeça de Joseba. E mesmo assim, ela se permitiu ser instrumento de Deus. Sabe, querido, não importa o que você está passando, o que o teu filho está passando, o que o teu casamento está passando, ou o ministério esteja passando, se permita ser instrumento de Deus. Amém. Se permita ser instrumento de Deus. Sabe, se essa palavra está falando contigo, com certeza, você conhece alguém que está precisando se permitir ser instrumento de Deus. Eu quero incentivar você, depois você compartilha, manda para essa pessoa por zap agora, para ela se permitir ser instrumento de Deus, porque Joseba, ela tinha duas opções: ou ela entrava num momento de depressão, porque a depressão por causa da perda, ninguém está preparado para a perda. Se você falar assim, lindão, lindona, eu estou preparado para a perda, eu vou falar para você, conta a receita, porque ninguém está preparado para a perda. Então veja aí, aquela mulher, ela tinha duas opções: entrar numa caverna de depressão, e a depressão leva à morte, ou ela olhar para aquilo que restava e dar continuidade na vida. Aí você vai perguntar assim, mas o que restava? O seu sobrinho. Um menino, bebê, recém-nascido, era o que restava. E ela tinha essas duas opções: ou eu entro no desânimo, na depressão, ó vida, ó azar, ninguém me ama, ninguém me entende, eu sou ovelha negra da família, ou eu entro nessa linha e vou pra bolha da decepção, da depressão, ou eu vou olhar para o que resta. Quero te fazer uma pergunta: como é que está a sua cabeça? Você que está se encontrando num momento de dores, que você falou assim, ai meu Deus, não aguento mais, qual é o posicionamento que você está tendo? Você está entrando na bolha da depressão, ou você está olhando para aquilo que resta? Aí você vai falar assim, pô, mas não resta nada. Resta, querido. A tua família ainda está aí. Você tem filhos, você tem amigo, você tem irmãos, você tem uma igreja que está de braços abertos para você. Perdão, me dá a mulher, por favor. Quer falar alguma coisa enquanto isso? E além da sua família, dos seus amigos, de uma igreja, está o principal: Cristo. Ele sempre estará do seu lado. Por mais que aos nossos olhos
o que está acontecendo seja terrível, que não haja solução, mas a confiança, a fé que a gente tem em Cristo Jesus, a gente jamais pode deixar se apagar, porque é ela que vai nos colocar de pé, porque o Senhor está conosco, lado a lado, por mais que a gente não possa vê-lo, Ele está, por mais que a gente não possa, por mais que a gente não sinta, Ele está conosco, por mais que a gente não veja o agir, Ele está agindo, porque maior é Deus na sua vida. Então pode até mesmo os seus familiares virarem as costas para você, como aconteceu aqui no caso de Joeseba, mas Deus sempre estará contigo, sempre, e jamais te abandonará. Eu quero que você entenda que profeticamente a igreja do Senhor, ela vive no profético. Então, profeticamente, o nome Joeseba significa o Senhor é meu juramento. Lê para mim, por favor, abre a sua Bíblia em Jeremias 33, 17. Jeremias 33, 17. A pastora vai ler Jeremias 33, 17, mas antes dela ler eu quero compartilhar algo com você. Preste atenção. Deus, Ele poderia ter escolhido tantas pessoas. Tinha diversas pessoas que Ele poderia ter escolhido. Mas Deus escolheu uma mulher que estava com o coração machucado. Uma mulher que estava com a alma ferida, desolada. Mas uma mulher que optou olhar pelo aquilo que ainda restava. Por quê? Sabe por quê? O que eu vejo? O que eu vejo em Joeseba? Eu vejo uma mulher que mesmo na dor, ela não permitiu que a dor determinasse o caminho que ela ia trilhar. Porque às vezes, a dor da perda, a dor da ausência, nós que somos homens, determinamos que esse vai ser o caminho que iremos trilhar. O caminho do sofrimento, o caminho da depressão, o caminho do isolamento. E aí, quando a gente entra nesse caminho, a gente começa a questionar Deus. Por que Deus? Mas Deus, será que o Senhor fez a escolha certa de levar fulano, deixar ciclano? Mas por que Deus? Por que Deus? Ela era tão comprometida que Deus escolheu Joeseba para poder dar cumprimento à promessa. Jeremias 33, 17. Leia aí, pastor, por favor. Porque assim diz o Senhor, Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Davi jamais... Quem foi que falou isso? O Senhor. Mas quem é o Senhor? Deus. Deus falou, Davi jamais deixará de ter um descendente. Se Jeoás morresse, aquela criança... Como é que a palavra ia se cumprir? Pega isso que eu vou falar agora. Se existe uma palavra que foi liberada, sobre a tua vida, sobre a nossa família, sobre a igreja do Senhor nesse tempo ou em qualquer outro tempo, se existe uma palavra, essa palavra é de Deus, meu amado, o diabo ele vem para matar, para roubar e destruir. Ele vai fazer o que for, mas ele não vai frustrar os sonhos de Deus na vida da igreja. Os sonhos, aquilo que o Senhor projetou para a igreja do Senhor vai acontecer. Aquilo que o Senhor liberou, a promessa que Deus fez sobre a vida de Davi, tinha que acontecer. Você tem promessa? Então Deus fez uma promessa sobre a tua vida, vai acontecer. Deus fez uma promessa sobre a tua saúde, vai acontecer. Deus fez uma promessa sobre os teus negócios. Poxa, mas eu não estou vendo. Quem disse que você não está vendo? Você não está vendo por quê? Porque os seus olhos naturais estão focados no cenário negativo. Olha para aquilo que resta. A tua família ainda está de pé. Você ainda está vivo. Olha para aquilo que resta. E você vai dizer verdadeiramente, Deus é Deus. Querido, eu entendo que Joeseba, ela teve coragem para permanecer íntegra. Porque nesse momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de angústia, para você manter a integridade é difícil. O que eu aprendo aqui? Que quando o mar está tranquilo, está sereno, é muito fácil dizer eu adoro a Deus, eu sigo a Deus. Mas quando vem a tempestade? E tem tempestade que vem, querido, que não só balança o barco, mas vira o barco. Mas e aí? Tinha até uma música antiga, né? Onde está teu Deus? Onde ele está? Eu tô ficando meio saudade, não tem idade dele, teu pé. Então, querido, entenda. Eu preciso que você absorva bastante essa palavra. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós nos deixamos levar pelas emoções.
E quando a gente nos deixa levar pelas emoções, todas as nossas decisões, escolhas e todo o nosso posicionamento é feito em cima das nossas emoções. É perigoso. É muito perigoso. Porque o coração do homem é enganoso, diz a palavra de Deus. Então, entenda isso. Vamos lá. Dando continuidade. Quando eu falei que ela decidiu olhar para aquilo que restava, por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes a gente está com os olhos muito fitos no que se perdeu. Porque ficou para trás, né? Às vezes a gente olha muito assim, poxa aí, eu deixei para trás um carro, eu perdi uma casa. Aí começa a usar o argumento, poxa, se eu tivesse ainda com a vida que eu estava lá atrás, eu ajudava mais a igreja, eu faria isso, aquilo. Querido, esquece o que ficou para trás e olha para o que está na tua frente. Às vezes a gente não consegue arrumar a casa porque os nossos olhos ainda estão visualizando o que ficou lá atrás. Aí eu me lembro de Ezequias. Deus mandou assim, Ezequias, tu vai morrer, mas arruma a casa. Isso não quer dizer que Ezequias não tinha culto doméstico. Não quer dizer que Ezequias, o rei, ele não orava, não buscava. Não. Mas é porque a casa tem que ser arrumada. Tem que ser arrumada. Ezequias morre, o filho dele faz tudo o contrário daquilo que Ezequias fez. Tudo aquilo que Ezequias fez de bom, o filho dele fez de ruim. Então a gente começa a ver que a forma como a gente se move depende das nossas escolhas, e tem muitas escolhas que são baseadas na emoção. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Mas ela teve uma atitude muito corajosa. São pessoas assim que você olha assim, poxa, eu nunca tinha ouvido falar de Jeoseba, nunca tinha ouvido falar de Joiada. Poxa, é um casal JJ, né? JJ, casal assim extraordinário, que eles tiveram uma atitude extremamente corajosa. E eu vou falar agora de coragem. Eu preciso que você entenda que às vezes o que Deus está requerendo de nós é coragem, sabe? Coragem para aceitar que o não de Deus também é bênção. Coragem para entender a perda e seguir em frente. Coragem para lutar pelo aquilo que está vivo. Preciso ter coragem. Coragem. Eu não posso deixar o medo dominar meu coração, não posso deixar a perda ditar o ritmo da minha vida, não posso. Sabe, ela foi tão corajosa, por que eu estou falando isso? Porque enquanto a cunhada dela estava matando, ela teve coragem de pegar o bebê e esconder. E aquilo que foi até falado, não sei se foi o Gustavo que falou, não me recordo, ou se foi a tia Leila no jejum, ou se foi o Josivaldo, ou a tia Nelly, pessoas que, tia Neide, né? Pessoas que participaram falando que Deus esconde. Deus usou a vida de Jeoseba como instrumento para esconder Joás, que Joás fazia parte da linhagem. A palavra tinha que se cumprir. Sim. Então Joás foi escondido. Só que isso aí o pastor Jorge, ele falou com bastante propriedade. Só que aonde foi que ela escondeu o menino? Abre a tua Bíblia em Salmos 84. Salmo 84. Aonde foi que Jeoseba escondeu Joás? Só que ela não estava sozinha. Ela tinha o seu marido, sacerdote, Joiada. Aonde é que o casal JJ escondeu Joás? O sobrinho J. É muito J nessa família. No templo. Por que no templo? Ah, porque Joiada era o sacerdote, ele trabalhava no templo? Será que só isso? Não. Vamos entender o porquê no templo. Vou falar para você. Eu falo, você fala. Pode falar. Posso falar? Pode, você estava de férias, 2 quintas-feiras. Tava. Por que no templo? Vou falar para você, querido. Atalia, ela vinha da filha de Jezabel. Então ela estava decidida a acabar com todos os descendentes. Jezabel e Acabe eram adoradores, serviam a Baal. Qual é o único local aonde o diabo não faz arruaça? No templo.
Qual era o único local? Sabiamente, essa é a mulher sábia edifica a sua casa, diz a palavra de Deus. A mulher sábia edifica a sua casa. Qual é o único local que a Thalia não procuraria descendente? No templo. Por quê? Porque ela nunca entraria no templo. O que eu quero falar para você? O local onde você vai estar mais seguro é no templo. O local onde o diabo não vai acabar com a tua vida, não vai acabar com a tua família, não vai destruir o teu casamento, onde nenhuma situação adversa vai afetar a tua estrutura física, espiritual, familiar, é onde? No templo. Eu estou falando no templo por quê? Porque Salmo 84, eu vou entender isso. Lê para mim, por favor, pastora. Salmo 84, verso 10. Davi diz: um só dia em teus átrios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. O que eu aprendo aqui? Olha a lição. Essa é uma lição poderosa para você poder levar para a tua vida. É uma lição poderosa. Olha a chave que a gente aprende aqui. Olha, na presença de Deus o inimigo não nos alcança. Por que no templo? Porque na presença de Deus o inimigo não nos alcança. Vou falar a terceira vez porque é mais do que didático. Por que no templo? Porque na presença de Deus o inimigo não nos alcança. Amém. Pega isso, querido. A tua família está sendo afligida. Noites mal dormidas, maldições batem à sua porta. Como é que eu vou fazer? Corre para o templo, se esconda no templo, porque aonde tem a presença de Deus, o inimigo não nos alcança. Eu preciso que você entenda essa verdade. E aí, para a gente poder fechar... Não posso fazer um parênteses? Pode fazer, fica à vontade. Queridos, o templo aqui era a presença do Senhor, simboliza a presença do Senhor. Você não precisa estar dentro da igreja. A igreja é um local em que a igreja se reúne. E a igreja é comum com os santos, físico, é necessário. Mas sim. faça da sua casa o templo do Espírito Santo. Por que da Santo? sua casa? A sua casa Porque é a sua primeira o quê? A primeira igreja é dentro da sua casa. E o seu lar, a sua casa, ela precisa ser o templo em que a presença do Senhor habita constantemente. E o inferno jamais vai se levantar. Jamais vai te procurar onde? Debaixo da sombra do Altíssimo. Ali você está guardada na presença dele. A gente precisa da presença. A gente tem que atrair a presença, né? Às vezes a gente está preocupado em atrair seguidores, em atrair curtida, em atrair dinheiro, em atrair isso, aquilo. Mas a gente precisa atrair a presença. Por quê? Porque de que me adianta ter seguidores, ter dinheiro, isso e aquilo, se eu não tiver a presença? O inimigo, ele vai sempre nos alcançar. Ele vai sempre. Aí começa com uma doença, começa com utensílios dentro de casa queimando, começa com picuinhas, desavenças, e aí vai virando uma bola de neve. Daqui a pouco, quero me separar. Daqui a pouco isso aqui não é mais para mim. Daqui a pouco o vício que já tinha sido liberto do vício, os vícios voltam. Por quê? Porque você saiu da presença. Nós precisamos entender que o grande segredo de Jeoseba em esconder Joás não foi o fato de sair correndo com ele, foi aonde ela levou. Ela levou para o templo, para o local onde estava a presença. Sabe, você quer esconder a tua família? Esconde ela na presença. Conforme a pastora falou, não é só... Pô, o tanto está falando que eu tenho que estar na igreja direto. Não, não é isso não, querido. Você vai aos cultos mediante a sua disponibilidade. Se você puder estar todo dia, amém. Se você só puder dar 2 vezes na semana, amém também. Se você não puder, amém. Mas faça da sua casa, do seu lar, um pedaço do céu. Um lugar de habitação. Faça um lugar de, não de visitação, de habitação. Sabe qual é a diferença de visitação para habitação? Hoje, por exemplo, eu estou aqui e estou recebendo uma visita. Está lá na sala. A visita acabou a visita, vai embora. Mas quando é habitação, ele vem e fica. Então eu preciso que você entenda que eu não quero que Deus faça apenas uma visita. Tinha até uma música isso. Eu não quero que Deus faça apenas uma visita. Eu quero que Deus venha e faça morada. Morada. E Ele pode fazer, Ele vai fazer. Amém. Basta você permitir. Se permita, se permita. Permita que Deus entre na sua vida. E aí você, tendo a sua casa, a sua vida, a sua família como lugar de habitação do Espírito Santo de Deus,
Ser instrumento é consequência. E por quê? Porque só fortificar o que você falou. Às vezes a gente acha que para permitir que Deus entre é questão de religiosidade. Não é, querido, não é questão de religiosidade. É questão de você abrir o seu coração para Deus. É você abrir o seu coração, você reconhecer que Deus é o dono da sua vida. É você falar, Senhor, entra aqui, ó, toma minha vida é sua. Risca o meu nome do livro da morte, escreve agora no livro da vida. Eu reconheço que Tu és o dono da minha vida, eu reconheço que Tu és Deus para mim. É isso que a gente precisa. E quando a gente faz isso de coração, não de levado por emoção, né? Mas de coração, a presença de Deus vem e completa as lacunas que precisam ser preenchidas no nosso interior, são preenchidas pela presença. E simplesmente José entendeu o quê? Eu preciso esconder uma criança, um bebê, que ainda não sabe falar, ainda não tem discernimento. Joás ainda não sabe saber o que é certo e o que é errado. Joás não sabe andar, não tem a sua decisão própria, não tem a sua personalidade. Olha a preocupação. Joás não tem a sua personalidade definida, porque a criança ainda não tem, né? Ela vai de acordo com aquilo que lhe é instruído, que lhe é ensinado. Então o que ela fez? Eu vou levar para o local onde ele vai receber tudo isso. Porque o templo, a presença, te dá o quê? Ela te capacita para você exercer o chamado. E biblicamente falando, lá em 2 Crônicas, nós vamos ver que Joiada, que era o sumo sacerdote, ele pôde deixar claro que Joás ele foi instruído durante os 6 anos. Foram 6 anos que ele ficou escondido no templo. Joás ele foi instruído pela palavra. Instruído, recebendo o que? Presença. Durante 6 anos. Nutrido. Justamente. Ele foi coisa linda. Joás, uma criança, um bebê. Ele foi nutrido pela palavra. O que você está nutrindo a tua família? De que você tem nutrido o teu filho? Põe uma música do funk, chão. Eu ponho esses filmes aí de morte para tudo quanto é lado. É tiro. Não, eu ponho programa de política. É isso que você está nutrindo o teu filho? É disso que você tem nutrido o teu casamento? Chama o céu pro teu casamento, chama o céu pro teu filho, chama o céu pro teu neto. Nutre. Tá? Os teus filhos, a tua família, a tua igreja, a tua primeira igreja com o céu. E você vai ver os frutos. Que os frutos, querido, serão extraordinários. E aí eu vejo que esse casal foi instrumento. Só que aí pra gente poder fechar com chave de ouro, porque a gente começou falando de instrumento, e aí você vai falar assim, poxa pastor, Joiada e Joseba, casal JJ, foi instrumento, mas eles não tiveram notoriedade. Eles não foram como Davi, não foram como Paulo, não foi como Samuel, não foi como Abraão, não foi como Salomão. Não tiveram notoriedade. Porque instrumento tem que ter notoriedade. Quem disse? Querido, ser instrumento de Deus não é você ter notoriedade, não é você ganhar fama. Até escrever aqui. Quando entendemos o que é ser instrumento de Deus, entendemos que a questão não é somente de obediência. Não é só obedecer. Mas sim obedecer da forma com que Deus quer. Vou falar de novo. Ser instrumento é a questão de não ser simplesmente um instrumento, né? Nem fazer da forma com que a gente acha. Porque a gente acha que, eu sou instrumento de Deus, então eu tenho que falar, eu tenho que aparecer. Eu sou instrumento de Deus, então o microfone tem que estar na minha mão. Eu sou instrumento de Deus, então o meu nome tem que estar lá embaixo no rodapé. Eu sou instrumento de Deus, então lá no outdoor tem que ter o final da minha família. Eu sou instrumento de Deus, então que ele cresça e eu apareça. Não, tá errado. Instrumento de Deus não tem que ganhar notoriedade. Se Deus quiser, Ele vai te dar notoriedade. Mas ser instrumento de Deus não é só uma simples questão de obediência. É você entender que obedecer a Deus é você obedecer da forma que Ele quer que você obedeça.
E às vezes a gente acha que é Deus que tem que nos obedecer. Aí o crente faz aquela oração: Senhor, abre a porta para mim porque eu quero. Que isso? Deus, eu fiz jejum, me cura porque eu quero. Está trocando os valores, né? Olha o barulho do vento. Que isso, hein? Estão trocando os valores. Então, Deus, a oração tem que ser feita assim, ó, se for da tua vontade, que eu estou aqui para obedecer. Aí sabe o que eu entendo? Que agora eu começo a entender, à luz daquilo que a gente está estudando, que é melhor obedecer, quando o Senhor fala lá em Samuel, que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque Deus não é questão de sacrifício. Não é a questão de sacrifício. Ele quer obediência. É questão de obediência. Às vezes a gente acha que tudo é questão de sacrifício, 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 mas não é questão de sacrifício. É questão de obediência. Do serviço, não é questão do esforço, não é questão de sacrifício, é simplesmente questão de obediência. Nós aprendemos isso com o homem de Deus, né? O apóstolo liberou essa palavra, a gente recebeu. Que às vezes a gente acha que para ser instrumento de Deus eu tenho que mostrar o meu serviço. Para mim ser instrumento de Deus, eu tenho que estar lá na frente, eu tenho que ir fazer acontecer. Não. Não é o nosso serviço que nos habilita, né? Isso é fantástico, é a nossa obediência. O que nos habilita não é o serviço, é a obediência. Só que a obediência não só nos habilita, a obediência atrai a presença. Aí eu fico vendo Joseba. Joseba, ela não só habilitou a vida de Joás, mas ela trouxe a presença para a vida de Joás e colocou Joás aonde estava a presença. Eu preciso que você entenda isso, né? Josivaldo colocou aí, ser instrumento de Deus é ter comunhão e ser usado por Ele, isso. Mas ser usado por Ele da forma como Ele quer. Às vezes Deus vai te usar no silêncio, irmão. No secreto, no escondidinho, lá nos bastidores. Ninguém sabe o que você faz, ninguém sabe o que você dá, ninguém sabe o que você deixa, o que você compra, ninguém sabe o que você quem é você, ninguém sabe o teu nome, ninguém sabe muito menos o teu sobrenome. Você está lá quietinho. Deus está te usando como instrumento para aquela área, para aquele momento, para aquele ministério. Você está sendo instrumento de Deus. Ninguém te nota. Ninguém passa por você e te dá a paz do Senhor, esquece até o teu nome. Mas você está ali no seu cantinho, não ganhando notoriedade, mas sendo usado por Deus. Para pegar aquele ministério, para pegar aquele departamento, para pegar aquele povo e manter na presença. Ser instrumento de Deus é questão de obediência. Mas não obedecer aqui, obedecer aos céus. Porque a cultura do céu é diferente da cultura da terra. A cultura do céu é, te deram na cara, vira e oferece o outro. Menos é mais. A cultura do céu é menos é mais. Essa é a cultura do céu. A cultura do céu é o maior homem, não é o que está de pé, é o que está de joelho, em oração. Entre outras coisas. Vamos lá. Dando continuidade, isso aqui eu aprendi essa semana que a pastora mandou para mim, eu quero compartilhar com você. Mais importante, quer ser instrumento? Você quer ser instrumento? Aquele instrumento usado por Deus, você já entendeu que você não precisa de notoriedade. Você já entendeu que você não precisa de aplauso. Você já entendeu que não precisa de elogio. Você quer ser instrumento, então você já entendeu que você não precisa de uma igreja lotada. Que você não precisa de uma grande estrutura. Você já entendeu que você não precisa de elogio e nem de afago para ser instrumento. Mas tem mais uma coisa que você precisa entender. Para que você seja instrumento, é importante você fazer menos com ele do que muito sem ele. Posso repetir? Pode, deve. Para que você seja instrumento, é mais importante você fazer menos com ele do que muito sem ele. Porque às vezes nós, estou fazendo muito, ninguém faz nada, eu estou fazendo muito. Você está fazendo por quê? Porque você está fazendo para você aparecer, para ganhar notoriedade. Agora, o que a Bíblia vai falar? Importa que ele cresça e eu apareça. Voz que clama no deserto. A nossa função aqui é o quê? É preparar o caminho. Porque quem vai entrar, quem vai brilhar é ele. A nossa função aqui é só preparar o caminho. A voz que clama no deserto. Então, queridos, para a gente poder fechar, vou pedir para a pastora falar essa frase aqui. Né? Você que acha assim, pastor, será que eu estou
indo pelo caminho certo? Será que da forma como eu estou, será que da forma como eu ajo, será que da forma como eu me posiciono, como eu me movo, o departamento tendo pouca gente ou tendo muita gente, será que eu estou fazendo da forma certa? Como é que eu vou saber se está fluindo, se eu estou no caminho certo, na direção certa? Por favor, pastor. A aprovação para o nosso serviço é a presença de Deus. Se o serviço que você está fazendo tem constante presença de Deus, é porque Ele está aprovando o que você está realizando. Agora, se o que você está fazendo não tem a presença do Senhor, volta lá na frente, volta lá atrás, corrige o que está errado, chame a presença, mesmo que você abra a mão do seu serviço, porque mais importante é a presença do Senhor do que o serviço que você tem para realizar. Amém. E a presença a gente atrai com obediência. Presença com obediência. Então, queridos, que Deus abençoe a tua vida. Nós vamos orar para a gente poder finalizar. A pastora vai dar a bênção apostólica. Eu vou orar pelos dízimos, pelas ofertas. Você que está viajando, você que vai viajar ainda, vá em paz. Cuidado com o trânsito. Não sei se você está ouvindo, ó, o vento está muito forte. Teve chuva hoje de manhã, já teve uma chuva violenta agora à noite. Se ficar ruim o tempo, então fica em casa, deixa para viajar semana que vem, que vai ter um feriado até um pouco maior, mas o obedecer é melhor do que sacrificar. Pensa nisso, amém? Senhor, eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos, aqueles que estiveram conosco online, aqueles que entraram, aqueles que verão posteriormente, eu te agradeço. Eu coloco diante de ti as nossas vidas. Nós não queremos notoriedade, nós não queremos elogios, não queremos aplausos. Nós só queremos, Senhor Jesus, ser instrumento nas tuas mãos. E a tua palavra nos mostra que nós conseguiremos, não sendo guiado pela emoção, não focando no cenário, que é um cenário de caos, é um cenário triste, mas focando em obedecer a tua palavra. Queremos te obedecer, queremos, Senhor Jesus, olhar para aquilo que temos, sendo pouco ou sendo muito, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Abençoa. Que essa palavra, Senhor Jesus, venha queimar, ruminar nos corações, para que nós possamos nos posicionar da forma certa no domingo na Santa Ceia. Para que nós possamos nos posicionar e levantar as mãos e agradecer o sangue vertido na cruz, no culto de domingo lá, Senhor. Senhor, é tempo de valorizarmos, porque se a nossa família hoje está viva de pé, não é fruto, ó Pai amado, de um trabalho, mas é fruto de amor, do sangue de Jesus derramado na cruz. Então queremos te honrar, Pai. Colocamos diante de Ti a bolsa apostólica da Tua casa, os dizimistas, Senhor, aqueles que vão ofertar, aqueles que têm ofertado. Senhor, abençoa. Tu sabes o nosso compromisso no dia 20. Tu sabes a realidade, Senhor, da conta da igreja. Mas Tu és o Deus que tem amigos. Tu és o Deus que levanta o homem para abençoar o próprio homem. Levanta homens e mulheres que sejam instrumentos para abençoar a tua casa. Não só a Nova Jerusalém Taquara, mas todas as igrejas. Abençoa os pastores, pastoras. Dá uma unção ao Pai amado de bênção. Abençoa a bolsa apostólica de todas as igrejas. Em tempos de crise é onde o Senhor mostra a tua força. É onde o Senhor mostra que o Senhor é o Deus da provisão. Que o Senhor pode, que o Senhor provê. A tua provisão chega, ó Pai amado, para glorificar o teu nome. Então levanta, ó Pai amado. Domingo é Santa Ceia. Aqueles que irão levar, ó Pai, os mantimentos para a nossa ação social de domingo. Abençoa a tua igreja, Pai. Despede teu povo na tua santa e gloriosa paz. Glorifica o teu nome, livre ao teu povo. Conceda-nos um final de semana na tua presença. Que as nossas famílias estejam guardadas no templo, onde está a tua presença. Que o nosso lar seja uma extensão do reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, querido. O pastor vai dar a bênção apostólica. Mas antes eu quero te fazer um convite. O pastor falou da nossa Santa Ceia e do musical de Páscoa. Domingo é Páscoa, né? Domingo é a nossa Páscoa. Nós falamos no domingo, falamos na terça-feira. Eu quero lembrar você, pastor, pastora, diácono, diaconisa, líder de departamento. Eu quero incentivar você, não é o culto da semeadura, mas se você puder, leve um mimo, um chocolate, ou um doce, um salgado, né? A todos os membros da casa. Vamos fazer uma grande festa.
Páscoa aponta para uma nova estação, um novo tempo. É tempo de alegria. É quando o Senhor resgatou, mudou a nossa sorte. Então vamos lá, querido, este tudo se fez novo. Faz um esforço. Vai no Guanabara, vai no Mundial, vai no Pesunic, vai no mais próximo de você. Ou então olha para o que você tem na despensa, faz. Pô, pastor, mas eu vou viajar. Faz e pede alguém para levar, mas dá. Pastor, eu vou dar para quem? Aquela pessoa que Deus tem posto no teu coração, que você tem olhado por ela, orado por ele. Aquela pessoa que tem sido instrumento de Deus para abençoar a tua vida, querido. Seja uma, seja duas, aquilo pode ser até uma criança. Mas vamos nos mover nesse tempo de alegria, um tempo de celebração. Domingo na casa do Senhor. Domingo no templo, atraindo a presença em obediência. Amém? Deus abençoe a tua vida. Amém, queridos. Muito obrigada por permanecerem conosco até aqui. Não esquece, compartilha, vamos ser agentes multiplicador do reino de Deus. Manda aí o link, daqui a pouquinho vai estar lá no YouTube, você compartilha, divulgue a palavra do Senhor, amém? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sublime de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo, a presença do Senhor permaneça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, aonde você estiver, todos juntos em uma só voz, digamos amém. Não esqueça, queridos, somos família, somos igreja. Deus te abençoe. Um beijo para cada um de vocês, uma noite de paz em nome de Jesus. Muita alegria nessa Páscoa, nesse final de semana, hein? Não deixa nada tirar aquilo que Deus tem posto na tua vida. Se alegre com a tua família. E domingo quero ver você na igreja. Vem pro culto, vem pra igreja. Domingo, tua melhor roupa, aquele perfume. Varão, vem na beca, varoa, vem na beca, porque o Rei da Glória merece. Amém. Amém? Deus te abençoe, querido. Fique em paz.